Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Mais uma live ao vivo para a glória de Deus. Como vocês estão? Como vocês acordaram? Eu profetizo em nome de Jesus que vocês acordaram bem e vamos continuar bem até o fim do dia para a glória de Deus. Amém? Então você que está chegando aí ao vivo, deixa seu tec-tec na telinha, compartilha essa live, chama mais pessoas para entrar ao vivo. Se quiser abençoar com a estrelinha, fica à vontade. Deus te abençoe. Eu profetizo o dobro na tua vida em nome de Jesus. Mas a palavra que o Senhor tem hoje para a minha vida e para a tua vida, para eu e você meditarmos juntos, está no livro de Isaías, capítulo 48. Vocês já observaram que o Senhor só me dá a palavra Jeremias, Isaías. Jeremias, Isaías. Porque a forma que eu peço a palavra a Deus é diferente, né? Não sei se você escolhe um tema e estuda. Não, eu peço a palavra a Deus. Aí com base no que ele me dá a palavra, aí ele me dá as revelações. Então por isso que ele só me dá Jeremias, Isaías, Jeremias, Isaías. Às vezes eu digo que eu não quero mais falar, mas aí quando ele me mostra em visão, aí eu entendo que é Jeremias e Isaías. Amém? Então pega aí a Bíblia de vocês. Isaías, capítulo 48, do versículo 6 em diante. Arrazoamento, admoestações e promessas de Deus para conosco, para Israel, né? Então o nome já está dizendo que o papai sabe que você está desacreditado, papai sabe quem você que vai entrar aqui, que não acredita que Deus pode fazer, que o teu problema é impossível, tu tá passando por algo que nem você mesmo acredita que vai sair. Aí Deus está dizendo que ele te fez uma promessa. E se ele te fez uma promessa, ele é fiel para cumprir o que te prometeu. E não importa a tua situação, o Senhor vai agir. Porque se Deus não agir, amados irmãos, pela minha vida e pela tua vida, ninguém mais pode. Tem coisas na minha vida e na tua vida que só Deus resolve. Principalmente quando é espiritual. É só Deus. Ninguém mais resolve. Aí não adianta a gente bater na porta de um, bater na porta de outro, não. A única coisa que você tem que saber é conhecer as escrituras, ler a Bíblia, para você entender como é que Deus age. E aí você esperar. Porque quando você lê as escrituras e aí você entende, busca entendimento, sabedoria para Deus, aí você vai esperar em Deus. Agora, quando você tá leigo, aí você não entende nem um pouquinho da Bíblia, aí, às vezes, Deus precisa usar a vida de alguém para te ajudar. Mas o bom mesmo é que você saiba. Porque vai ter hora que você vai se encontrar numa situação que você vai estar sozinho. Você vai estar sozinho. Por quê? Porque ninguém pode fazer mais nada por você em relação ao reino espiritual. Eu estou falando em relação ao reino espiritual. E aí, o bom é que você esteja lendo a Bíblia para você entender como é que age o reino espiritual. Irmão Pedro Anísio, seja bem-vindo em nome de Jesus, paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe, obrigada por estar aqui em nome de Jesus. Então tem coisas, amados irmãos, que é só Deus para resolver. Não adianta a gente pedir ajuda ali, pedir ajuda acolá, porque é lá no reino espiritual a barreira, o processo, o direcionamento, às vezes a solução do meu problema, do teu problema. Às vezes é uma oração. Então, tem que esperar em Deus. E aí, para que venha esperar em Deus, nós temos que entender um pouquinho da palavra dele. Então, quando a gente sabe que a gente é escolhido na madre da nossa mãe, antes de nós nascer, quando a gente passa a entender o que é a vida de um escolhido, a vida de um chamado, é um propósito, viver um propósito, você ser dono de uma promessa dada por Deus, quando você entende tudo isso, aí você vai pagar o preço para você viver a promessa.
Você vai pagar o preço para viver o propósito. E aí você vai entender o teu chamado, a tua missão. E aí você não vai andar em círculo. E mesmo que você não entende, mas você tem certeza que você tem que esperar em Deus. E aí que Deus resolve todas as coisas. Amém? Então, que hoje eu e você, Deus vai cumprir a promessa que te fez. Então, que hoje eu e você, nós venhamos pedir paciência para Deus. Estrutura, estratégia, para que até Deus resolver, que a gente não venha desistir, que a gente não venha retroceder. Porque muitas vezes a gente pensa de desistir. Às vezes você vai para a igreja, aí você não suporta a carga espiritual, o peso, a perseguição, aí você volta. E muitas vezes você está no meio do caminho. Você está no meio do caminho. Você já está no final da sua vitória. Aí você vai parar? Aí você vai retroceder? Aí quando você entender, que você se arrepender, aí você voltar de novo, aí ali você tem que começar do zero. Do zero. E aí você não sabe como é que Deus vai agir quando você voltar do zero de novo. Que às vezes Deus está agindo de uma forma rápida na tua vida. Aí você volta, aí você começa do zero de novo. Aí Deus pode tardar o processo, né? Pode esperar, sua oração pode ficar esperando Deus agir. Então, por isso que é bom quando você disser, vou seguir Deus, vou agradar a Deus, quero viver a promessa de Deus, quero viver os sonhos de Deus, que quando você tomar essa decisão, você vai firme, independente da tua situação, do que acontecer. Não se preocupa. Que se foi Deus que mandou você ficar numa posição, Ele é homem para cumprir e para te entregar e para te honrar pela tua espera, pela tua entrega. Amém, em nome de Jesus? E aí de versículo 6 diz assim, já os tens ouvido, olha bem para tudo isto. Porventura não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conhecestes. É o que eu falei. Então, primeiro essa palavra ele me deu, aí eu entendi que ele está dizendo, continua me buscando, não volta atrás. Tu tá quase no final do processo. Eu já te mostrei muitas coisas grandes. Eu já te mostrei muitas coisas escondidas. Eu já te mostrei muitas coisas ocultas que tu nunca ia imaginar na vida que existia. Então, continua me buscando que eu vou continuar mostrando. Essa foi a resposta de Deus para mim, com esse versículo hoje. Foi ele dizendo, eu já te mostrei coisa grande, aí ele me fez lembrar. Ele disse, eu já te mostrei coisas ocultas, aí ele me fez eu lembrar. Ele me disse, eu já te tirei de situações que o homem não ia te tirar, e aí eu lembrei. Aí ele disse, pois continua, que eu vou continuar te ajudando, te mostrando, te tirando, até eu te entregar o que é teu, que eu te prometi. Então, essa resposta dessa palavra hoje, para mim, foi isso, pela posição que eu estou. Mas se você não está na posição que eu estou, no conserto, no caminho estreito, porque eu estou no caminho estreito, o caminho estreito da salvação. Eu estou no caminho estreito que eu não posso fazer tudo, que eu não posso fazer todas as coisas, e que eu tenho que pensar 2 vezes antes de fazer. E até para orar por uma pessoa que me pede oração, eu tenho que pedir a Deus. Foi igual eu disse para a menina ontem, eu acho que foi ontem que ela bateu na minha porta, agente de saúde. Eu disse para ela, se eu tivesse abrido a porta, eu teria levado uma setada. Porque depois que você foi embora, que eu olhei nas câmeras, meu rosto ardeu. Só que Deus não me mostrou o meu rosto ardendo quando ela bateu. Deus me mostrou depois que eu olhei nas câmeras. Então, às vezes, Deus nos livra de setas, nos livra de coisas, compartilhamentos. E às vezes a pessoa está num processo que foi Deus que botou. Mas às vezes Deus quer mostrar de outra forma. A forma dela eu entendi.
O jeito dela, que Deus fez eu entregar para ela só ontem, depois de quase um mês que ela veio aqui, eu entendi o que Deus quis mostrar para mim, em relação eu e ela, em relação à revelação dela. Mas muitas vezes nós não pode orar por todo mundo, por quê? Porque às vezes aquela pessoa tá numa lei do retorno. Aquela pessoa tá pagando preço por algo errado que fez no passado. Tá no conserto de Deus. E aí, se eu orar por aquela pessoa, Deus não vai gostar. Porque a minha oração vai tirar a pessoa do sofrimento, mas eu vou pegar aquela cruz para cima de mim. Eu vou passar por aquela dor que era por aquela pessoa passar. E como é que eu sei disso? Porque Deus me mostrou em visão. Tudo que eu digo aqui, primeiro Deus me mostrou em visão, para depois eu estar falando. Então, a gente entrega o recado de Deus quando Ele manda e pronto. Porque quando Deus entrega um recado, é porque Ele diz assim, para você vigiar, para você me agradecer e não agradecer o homem. Para você continuar me buscando, para eu continuar te livrando. Porque eu sei o plano do inimigo contra a tua vida. É assim quando Deus nos mostra alguma coisa. E aí é para eu e você vigiar. E agradecer pelas coisas que nós não sabemos, mas que Deus sabe. E entender e aceitar. Na hora da dor, dê glória a Deus. Pede a Deus para mudar a situação. Na hora do amor, dê glória a Deus. Pede a Deus para continuar aquele amor. Na hora da perca, glória a Deus. Pede a Deus para suprir aquela perca. Para dar em dobro. Ou devolver, se for o caso que foi tirada a força. Enfim, eu não sei como é que está a tua vida hoje, nesta manhã. Mas com base nessa palavra, com base no que Deus me mostra, no que Deus me revela, no que Deus faz na minha vida, o conselho que eu tenho para você hoje, busca o Senhor. Olha, quando eu estava numa, assim que minha conversão, porque quando a gente muda de uma religião para outra, que a gente quer um conserto, a gente passa primeiro por um processo que a gente não entende. A gente fica sem entender, né? E muitas vezes a gente até se culpa, porque eu disse, meu Deus, eu acho que tá acontecendo isso comigo por conta das coisas erradas que eu fiz no passado. Aí agora chegou a lei do retorno. Então, que para mim não foi tão doloroso, por quê? Porque logo eu tive aquele raciocínio lógico de dizer, eu tô pagando por alguma coisa que eu fiz no passado que desagradou a Deus, então Deus me chamou para o conserto. E aí até Ele me dizer, eu vou ficar na posição que eu estou. Que era a posição que eu estava, né? E aí eu fui orando pro Senhor e fui perguntando. E Ele foi me mostrando. E aí, com base no que Ele me mostrava, não era o que estava acontecendo na minha vida. Ele me mostrava uma coisa, mas na vida real estava acontecendo outra. Ele me mostrava a vitória e eu estava passando por um sofrimento tremendo. Ele me mostrava que eu estava ganhando, mas aqui na terra eu perdendo. Aí eu não entendia a visão dele, sabe? Eu não entendia. Aí eu dizia, mas pai, o Senhor me mostrou uma visão que eu ganhei lá no reino espiritual, mas cadê que aqui na terra não se materializou? Então essa foi minha pergunta para Deus, para Ele me dar o discernimento da visão. Aí, amados irmãos, Deus não dá a visão para eu e você da noite pro dia. Eu e você tem que pagar o preço. Aí, para eu entender essa visão, sabe o que foi que eu fui fazer? Eu fui fazer campanha. Mas não foi em igreja com pastor, com irmão, com amigo, não. Eu fui fazer aqui sozinha, caladinha. Entrei no meu quarto, me ajoelhei e disse, Deus, paizinho, vamos entrar aqui num particular, eu e o Senhor, para que o Senhor venha me mostrar isso que eu não entendi. Eu vou fazer isso pro Senhor, eu vou fazer isso pro Senhor me mostrar isso. Amados irmãos, olha, sem mentira nenhuma, eu pouco pedi bênçãos materiais para Deus.
O que eu mais pedi para Deus foi para ele me mostrar o porquê que eu estava passando por aquela situação e o porquê que ele me mostrava vitória e eu não via vitória. Então foi o que eu mais perguntei a Deus. Eu não pedi a Deus, Deus me dá um carro, Deus me dá isso. Não, lógico que eu pedi bênçãos para Deus na hora certa, no momento certo, na oração certa. Mas o que eu mais pedi a Deus foi para entender esse processo que eu estava passando. E aí ele me mostrou. Aí ele me mostrava em visão. Mas sabe o que foi que eu fiz para ele me mostrar em visão? Eu fiz campanha de 7 dias, 18 horas sem comer. Eu comi meia-noite de hoje, passei o dia todinho de amanhã sem comer e vim comer meia-noite de amanhã. Então, hoje é quarta-feira. Então, eu comi hoje, eu comi ontem meia-noite. Vou dar um exemplo. Eu comi ontem, terça-feira, meia-noite. Aí, eu fiquei hoje, na quarta-feira, sem comer. Aí, eu só fui comer hoje, quarta-feira, meia-noite. Então, e aí teve dias que eu ainda dobrei. Teve vezes que eu dobrei ainda fui comer no dia seguinte, meio-dia. E foi 7 dias, 7 dias. Agora, só que não era jejum parcial. Aliás, não era jejum total. Porque jejum total é aquele que você não bebe nem água. É 3 horas de jejum, é 3 horas sem comer, 3 horas sem beber. E só orando, só orando, só orando. E lendo a Bíblia e louvando. O meu jejum, que eu me lembro que foi parcial, foi só um durante esses mais de 5 anos, foi só um. Por quê? Porque eu sei que prejudica a saúde, né? E aí eu tava, no início eu tava no processo de amamentação, porque meu filho só mamava. Então, até meu filho completar 5 anos, ele só mamava. Ele mamava mais do que comia. Então, eu não podia ficar sem comer porque meu filho mamava com 5 anos. Então, sugava muito meu sangue, minha energia, né? Então, eu não podia fazer jejum total. Mas eu sempre fiz jejum parcial e misto. Porque quais são os jejum misto? Jejum misto o jejum parcial, eu creio, eu não sei, eu creio que eu tô certo. O total é aquele que a gente não bebe nem água. O parcial é aquele, como se, sabe o jejum de Daniel? Que Daniel comeu só verdura, fruta, ele não comeu carne, não comeu essas coisas. E também você bebe refrigerante, se você quiser. Não Coca-Cola. Você bebe água, você bebe suco, não é? Então, meu jejum sempre foi assim. E o jejum misto é aquele que você come arroz, mas não come feijão. Você come carne, mas não come frango. Você come arroz e não come feijão. Então, eu amo feijão. Eu amo feijão. E aí eu fiz jejum de não comer feijão. Eu amo chocolate. Fiz jejum de não comer chocolate. Eu amava carne de porco. E aquele toicinho, torresmo de porco. Eu amava. Quando eu não comprava, eu mesmo fazia na minha casa. Eu comprava aqueles de mercado e comia. Aquele saquinho de torresmo. Então, eu botei esse jejum, eu entreguei esse sacrifício na mão de Deus, de não comer carne de porco. Quando eu li na palavra do Senhor que Deus pegou uma legião de demônios do endemoniado de Gadareno e colocou na legião de porco 2.000 demônios, mais de 2.000 demônios que estavam no corpo do homem, ele botou no maná de porcos. E aí os porcos entraram dentro do açude e morreram sem fôlego no desespero. Então, quando eu cheguei nessa palavra,
E aí que eu entendi que os espíritos, eles incorporavam nos porcos, naquela época, que é do Primeiro Testamento aí. Aí eu disse, menino, pois eu... Aí eu já estava no desespero, meio que eu senti o desespero do profeta, do doente. Quando eu li essa palavra, eu que meio me identifiquei. Eu disse, meu Deus, pois o mesmo desespero que eu estou sentindo. Glória a Deus! Passei Jesus, meu amor. O passarinho veio me dar bom dia. E ele me deu bem baixinho. Aí quando eu não a ouvi, agora ele gritou. Ele me deu 2 bom dia bem baixinho. Aí eu ouvindo, fingindo que não estava ouvindo, para não sair do entendimento aqui, né? E aí quando ele viu que eu não respondi ele deu um grito. Ele falou bem alto. Bom dia! Ai, até os passarinhos, né? Que é a atenção. Então, é assim. Aí, o que acontece? Eu disse, menino, olha, quando você... A primeira coisa que você é afetado por obra de bruxaria, a primeira coisa que... Quando você é afetado por obra de bruxaria, você sente cheiro de animal. Você sente cheiro de animal em você, perto de você, nas suas roupas, ou então nas comidas. Por exemplo, você vai comer uma comida, você vê um cheiro de animal naquela comida. Vem o cheiro do gato, vem cheiro de boi, cavalo, jumento, cheiro de cachorro. E aí é Deus te mostrando que tem coisas no oculto, lá no reino espiritual que foi feito, com essas obras malignas, né? Mas se Deus não te fazer sentir o cheiro em comida, Deus faz tu sentir cheiro na tua própria roupa. Deus faz tu sentir cheiro na tua própria roupa. Tu pega a tua roupa assim, tu olha pra ela, aí tu sente cheiro de cavalo. É como se a pessoa tivesse pegado a bosta do cavalo, tivesse amassado e esfregado na tua roupa. E aí tu olha pra roupa, tu vê que ela tá limpinha, não tem mancha nenhuma, não tem sujeira nenhuma. Ali é espiritual. Ali é apenas o espírito. Ali é apenas o espírito que encostou perto de você, porque fizeram isso no teu nome. Às vezes, você vai botar um creme de pele, um creme de cabelo, aí você sente cheiro de gato, aí você sente cheiro de cachorro. Mas muitas vezes você sente na sua própria garganta, vem aquele gosto, como se você tivesse comido. É como se você tivesse pegado sua boca e tivesse lambido ali a pele do cachorro e tivesse aquele gosto de cachorro na tua boca. Aí, então, quando eu paguei o preço para entender a Deus, para pedir a Deus o porquê que eu estava sentindo certas coisas no meu corpo que eu não estava entendendo e que eu nunca tinha sentido, aí foi onde ele me fez eu sentir esse cheiro. Ele fez eu sentir esse cheiro de animal, não é? Aí eu fiquei mais ou menos 1 ano nesse mistério, sentindo o cheiro de animal e sem entender e pedindo a Deus o que era. Porque eu nunca andei nesses lugares para saber, para entender isso, né? Nunca busquei esses meios de feitiçaria, de terreiro de macumba, né? Nunca pisei num terreiro de macumba que eles usam para fazer essas coisas para eu saber que era isso, né? Aí depois de um ano que Deus me mostrou visões, aí ele começou a me mostrar visões. Pessoas jogando coisa nas encruzilhadas, pessoas fazendo coisa nos troncos das árvores, pessoas jogando coisa na praia, pessoas jogando coisa nos açudes, nas vielas, nos ocos dos pau, nas árvores. Pessoas fazendo coisa na mata virgem. Como é que é mata virgem? Porque ele me mostrou uma mata bem bonitinha, folha bem verdinha, os pauzinhos pequenininhos, e tinha grande, mas ali era uma mata enorme que você via que era deserta, que ninguém andava naquela mata. Ele me levou também em mistério nestes locais. Aí ele também me mostrou açudes, rio parado,
rio com água corrente. Aí ele me mostrou coisa com rio com água limpa, rio com água barrenta. Aí ele foi me mostrando as coisas. E aí, com base no que ele foi mostrando as coisas, ele foi me mostrando o cheiro dos animais. E aí eu disse, meu Deus do céu. Aí eu lembro que uma vez, quando ele me mostrou uma visão de um animal, eu só não lembro qual foi o animal. Ele me mostrou visão de cavalo, de jumento, né? Mas eu lembro que uma visão ele me mostrou de um jumento com a barriga podre, de lindo, no meio da mata e cheio de pus. Chega que tava pipocando assim, beriboiando. E foi aqui na parede do meu quarto, né? No lugar botaram até um isopor. Teve uma época aí que pegou fogo. Aí neste local onde Deus me mostrou essa visão, tinha um isopor jogado lá. Foi o que Deus me mostrou depois que eu fui observar a mata. Porque primeiro ele me mostrou a visão, depois eu fui observar a mata. Porque, amados irmãos, a palavra do Senhor diz para nós vigiar, orar. Mas a palavra do Senhor diz observar, vigiar e orar. Então, quando o Senhor me mostrou a visão, eu vigiei. Depois, eu passando na rua, eu observei. Aí, no que eu observei no local do jumento, aí eu vi um isopor. Eu vi um isopor jogado lá, né? Eu vi um isopor jogado lá. E aí eu disse, entreguei na mão do Senhor, porque recentemente eu tinha comprado um isopor. Recentemente eu tinha comprado um isopor. Então eu disse, será que tem a ver com o isopor que eu comprei? Mas aí veio a lembrança de um isopor velho que eu tinha, e Daniel quebrou ele e eu joguei ele no lixo. E eu tinha feito uma sociedade com a pessoa em São Paulo, que era uma amiga minha, para nós vender salgado no meio da rua, e ela ficou com o isopor grandão e eu fiquei com o isopor médio. E aí depois eu comprei um pequeno para eu vender coisas com meu filho aqui. Aí veio essa visão desses isopor que eu comprei em São Paulo, a visão do isopor que eu comprei aqui, mas eu fui pedindo a Deus. Até então eu não sabia que as pessoas pegavam meus lixos para fuçar minha vida dentro dos meus lixos. Até Deus me mostrar a visão. Aí eu fui perguntar a Deus o que a pessoa queria no meu lixo. Aí Deus me mostrou que a pessoa queria absorvente mioxur de sangue. A pessoa queria meu nome completo. A pessoa fuçava minha data de nascimento. A pessoa queria saber coisas minhas erradas. Como é que diz? A pessoa queria saber dados de encomenda, de onde vinha. Tipo assim, eu comprei algo na internet. Aí a pessoa queria saber, pegar esses meus dados, onde eu comprava as coisas, como vinha meu endereço, como vinha, como é que tava as coisas. E aí Deus me fez saber também que a pessoa queria pegar fio de cabelo meu. Então tudo isso eu fui orando, fui pagando preço, fui fazendo jejum, e Deus foi me mostrando isso. Aí, quando Deus me mostrou esse isopor, quando eu fui pegar meu filho na escola, que nessa época ele estudava no Mãe Tança, aí quando eu fiquei embaixo do pé de árvore, aí eu senti um cheiro ruim na minha garganta, no meu nariz. Sabe aquele cheiro que você vai lavar sua parte íntima? Sabe quando você tá uns 3 dias sem tomar banho? Aí você vai lavar sua parte íntima da frente. E aí você lava numa bacia. E aí é só um pinguinho de água, como se fosse um copo d'água. Aí vem aquela nhaca, sabe? É como se a pessoa tivesse pegado esse mistério, tivesse lavado só com um pinguinho de água, e que tivesse não sei quantos anos sem lavar. E aí a pessoa pegou só esse pouquinho de água e aí jogou lá no tronco da árvore. Que quando eu cheguei no tronco da árvore, eu não entendi essa caatinga, esse fedor. E aí eu disse, meu Deus do céu, isso aqui que é isso? Aí eu não suportei ficar no tronco da árvore, com o fedor, com a caatinga. E aí quando eu olhei pro tronco da árvore, tinha um monte de umbu cajá jogado lá. Como se tivesse pegado uma bacia de umbu e tivesse jogado no tronco desse umbu. E que esse mau cheiro era nesses umbu
Cajá. E eu disse, meu Deus do céu, isso aqui é bizarro. Aí eu só disse assim, eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. Aí eu saí do pé de árvore e fui para um pezinho de caju esperar meu filho lá dentro da escola. Aí, quando foi depois, Deus me mostrou o local onde estava esse negócio. Aí eu entreguei a revelação para a pessoa que é dona de uma churrascaria, que ela é aqui da Várzea. Eu disse, irmã, tu vigia que botaram um negócio bem ali onde tu faz respeito. E não é coisa boa não, viu? Só que eu já sabia o que era Maria Mulambo, né? Era o nome desse espírito. Que é pra pessoa não tomar banho, que é pra pessoa entrar numa depressão, que é pra você não sentir vontade de tomar banho. Aí você que é casada, aí o marido sentir nojo de você, aí não querer se aproximar de tu, aí quando encostar perto de tu, sentir a catinga da Maria Mulambo, e aí querer outra mulher. Ele começar a enxergar outra mulher. Mas muitas vezes é a própria mulher que tá querendo tomar teu marido que manda a Maria Mulambo pra tu. É por isso que tu tem que estar, é por isso que tu tem que ter esse discernimento, porque se tu não tiver esse discernimento, meu amor, tu cai no laço do diabo. Tu cai no laço do inimigo. Porque o inimigo, ele é astúcio. Ele vem com sapatinho de lã. Ele vem em forma de anjo. E ele vem com a roupinha bonitinha. Ele vem com a roupinha bonitinha. Porque a visão que Deus me mostrou, como é que o inimigo vem, veio parecendo uma boneca, uma princesa, vestida de vestido rosa bebê, todo cheio de pedra, de miçangras, todo cheio de bijuteria. Coisa mais linda do mundo. Cabelo na régua, bem lisinho, loiro, com luzes. A coisa mais linda do mundo, a mulher. Parecia uma princesa. Mas só que quando ela chegou perto de mim, ela virou mangoloide. Ela ficou mangoloide. Sabe aquele boneco verde feio, que é um desenho aí que eu nem lembro o nome? Ela caiu mangoloide daquele jeito, com os vestidos se rasgando, partindo. Ou seja, virou bruxa. De princesa virou bruxa. E aí Deus me fez saber que era uma loira com o cabelo aqui assim, ó. Aqui atrás o cabelo dela batia aqui. E aqui na frente ela tinha o cabelo todo repicado. Aí tinha o franjão. Tinha o franjão mais ou menos aqui. E era todo repicado aqui o cabelo dela. Coisa mais linda do mundo. Parecia uma princesa. Mas depois virou bruxa. E aí o que ela estava fazendo comigo era levando meu nome rua acima e rua abaixo. Nas redes sociais. Queimando meu filme. Que era para ninguém me chamar para pregar nas igrejas. E dizendo que eu não era usada por Deus. E mandando espírito de depressão pro povo e roubando o dom do povo. E o dom que ela queria roubar era o de profecia. Que era o que ela queria roubar, era meu dom de profecia. Mas aí, antes dela tocar em mim, Deus me ordenou na visão para eu pegar um papel branco, amassar e jogar assim nela. Que era que ela tava numa cobertura de metalão, para lá e para cá, pelos fios, através de uns fios. Aí eu entendo que foi um negócio que aconteceu no lugar aí, que mandou o espírito através dos fios. E que foi essa loira que botou esse mistério aqui nos meus fios também. Que foi essa loira que botou o negócio nos meus fios aqui da minha casa. Que foi essa loira que mandou botar esse mistério nos fios do homem da minha internet. Que é por isso que ele vivia tendo prejuízo. Até queimou o poste uma vez. E aí eu avisei para ele. Irmão, tu vigia, ora na tua internet, porque do jeito que fizeram comigo, estão fazendo contigo. E aí tu vigia, tu ora, porque isso aí é para prejudicar a tua vida. É para te endividar. É com inveja da tua vida financeira. Ele disse, tá bom, irmãzinha, obrigado. Mas eu avisei para ele. Por quê? Porque quando eu vi ele consertando o negócio da internet dele no fio que tinha pegado fogo, aí eu lembrei da visão. Que eu joguei o papel e ela caiu dos fios da cobertura de metalon e caiu feito uma bruxa. Aí eu entendi que Deus queria que eu dissesse para ele vigiar esses fios dele da internet, ele consagrar a Deus e orar para Deus.
E aí eu disse pra ele, ó, são duas coisas que pode estar jogando nos teus fios. É um brilhozinho que queima. Esse brilhozinho, ele queima. E também pode estar jogando pó de pemba, que é pra tu ter prejuízo com teus clientes. A internet dos teus clientes ficar ruim. E tu ter prejuízo e teus clientes buscar outra pessoa. Então eu expliquei pra ele direitinho. Eu falei pra ele que se ele tivesse perdendo cliente, era pó de pemba que tava jogando nos fios dele. Se era para ele fechar a empresa, se era para ele fechar a empresa, ou ter acidente, ou até mesmo morte, era o brilho, que era o espírito de fogo, que era para pegar fogo. Então eu entreguei para ele direitinho tudo que o Senhor me mandou. Ele disse, amém, irmãzinha, obrigada, muito obrigada. Aí eu entreguei ele na mão do Senhor. Aí depois foi que Deus me mostrou a visão dele como se fosse um rio, em cima de um lajeiro, em cima de uma pedra olhando pro rio. Aí eu entreguei a visão para ele. Até agora eu não entendi essa visão, mas Deus me mostrou outra visão envolvendo a rainha das águas, Iemanjá, né? E que queria que eu fosse pedir ajuda para ela, mas que na visão era uma moreninha de roupinha azul, feito uma sereia, e que na visão era a que tá lá com meu ex-marido. É a que tá lá com meu ex-marido. Que ela queria que eu fosse bater na porta deles pedindo ajuda, né? Que eu vivesse pedindo ajuda pra ela ficar me humilhando. Porque, glória a Deus, durante o meu término da minha separação com meu ex-marido até hoje, ela nunca me viu uma ligação de eu dizer... Alô, ex-marido, me dá R$1. Ela não teve esse gostinho. Eu não dei esse gostinho pra ela. Não dei. Porque eu tenho coragem de trabalhar para resolver meu problema quando eu vejo que eu posso resolver. E eu disse pra Deus, eu prefiro bater na porta dos outros do que bater na porta dele e dela. E não é orgulho não, meu amor, é amor próprio. É amor próprio. Não é orgulho, não. Gente sem vergonha pode dizer que é orgulho. Gente que não tem intimidade com Deus, que não confia no poder de Deus, que não tem fé em Deus, que não tem intimidade com Deus igual eu tenho. Pode achar que é orgulho, pode achar que é ódio. Mas não é ódio não, meu amor. É amor próprio. É amor próprio. É a certeza de que tudo Deus proverá. É a certeza de que a direção Deus vai mandar. E se Deus mandar eu ir lá, eu vou. Porque é um direito do meu filho. E eu não abro mão dos direitos do meu filho. Não abro mão. No início eu até tentei abrir. E eu confesso que foi por orgulho. Quando eu virei para a juíza e disse assim, eu não quero nem pensão. A juíza disse, mas você não pode tomar essa decisão. Porque seu filho só tem 7 meses. Seu filho só tem 1 ano. Que eu nem lembro a idade do meu filho tinha, mas era menos de 1 ano. Ela disse, você não pode tomar essa decisão. Seu filho é um direito dele. E é uma obrigação dele. Então eu não vou aceitar seu pedido de não querer nem pensão dele. Eu confesso que nesse dia foi meu orgulho ferido. Por eu ter trabalhado tanto e agora viver de pensão com meu filho. De eu ter trabalhado tanto, me esforçado tanto, e eu viver de migalha, de resto. Então eu confesso que nesse dia foi orgulho, porque eu não tinha maturidade espiritual, porque eu não tinha intimidade com Deus. Mas a juíza, ela disse, eu não vou aceitar seu pedido. Eu vou botar bem aqui, que é para ele pagar a pensão. E se ele não pagar, você vem aqui me dizer que ele não pagou. Porque eu entro com ação de novo. Foi o que ela disse lá na audiência. Então, foi assim que Deus foi me mostrando as coisas. Depois, Deus me disse, sou eu que vou te dar as coisas. Então, por isso, que depois dessa intimidade com Deus, eu fui me conformar com a pensão, agradeci a Deus, pedi saúde para eles e fui trabalhar para suprir o restante. O que deu para eu comprar com a pensão, eu comprei.
O que não deu para eu comprar, eu fui atrás. Mas, nas visões que Deus mostrou, ela queria que eu fosse bater em porta dela pedindo ajuda. Quando ela invocou Iemanjá na praia, para eu ir lá bater na porta, pedindo ajuda. Para muita gente que foi mostrado na visão. Queria que eu batesse na porta de uma prima, queria que eu batesse na porta de um irmão, queria que eu batesse na porta de um feiticeiro. Queria que eu batesse na porta de um feiticeiro, para pedir ajuda, o feiticeiro. Então, por que Deus me mostrou essas visões? Porque eu busquei entendimento na palavra para ele me mostrar em visão, e eu entreguei na mão dele, fui orar e fui pagar o preço. E continuei lendo para eu aprender. Então, eu tô dizendo aí para você, um dos direcionamentos que você pode buscar intimidade com Deus, para Deus te mostrar o que está acontecendo aí na tua casa. É tu entregar um jejum para Deus. Olha, de vez em quando vem aquela vontade de comer uma carne de porco, quando eu olho a carne de porco. Deus apagou carne de porco da minha mente. Porque faz mais ou menos 4 anos quando eu entrei aqui, eu comecei a comprar carne de porco. Aí eu comprei umas 3 vezes, eu acho. Todo final de semana eu comprava carne de porco. Mas aí, quando eu cheguei nesse mistério da briba, aí eu disse, aí a pessoa disse, Mariana, tu quer carne de porco hoje? Quero não, agora eu quero criação, traz. Só que eu não gosto de carne de criação. Ele só vende carne de porco e criação. E eu não gosto de carne de criação. Eu só fazia lá uma vez na vida com o pai do meu filho, porque ele gostava. E aí eu era obrigada a fazer para ele comer e eu comia. Porque eu não ia fazer 2 tipos de carne. Então eu pagava o preço de comer sem gostar. Aí quando ele disse, Mariana, só tem criação. Eu disse, pô, me dá aí de novo. Pô, me dá, que eu não comprei mistura no outro lugar. Aí eu comprei a criação na mão dele. Só que eu comi assim, empurrando, não gostei. Meu filho também não gostou, porque eu não suporto aquela catinga daquele bode. Eu não suporto o cheiro do bode. Eu não suporto. Mas aí eu entendi que é meu espírito que não quer. É meu espírito que não quer e pronto, eu não posso. E eu não posso forçar a natureza. Né? Aí, o que foi que aconteceu? Fui olhar ali o que foi, passou na televisão, porque tava a minha live. Então, o que foi que aconteceu? Quando foi... Eu passei 3 final de semana comprando carne de porco para ele. Aí no quarto eu comprei carne de criação. Aí na 5ª vez ele me ligou. Mariana, tu quer o que hoje? Carne de porco ou criação? Eu disse, rapaz, eu não vou querer nenhuma 2 coisas. Porque eu li uma palavra aqui na Bíblia que eu vou entregar o sacrifício de não comer carne de porco para Deus. E eu não gosto de criação. Tu não tem gado, não? Ele disse, não. Tu não tem galinha caipira, não? Ele disse, não. Eu disse, pois eu vou parar de ser tua cliente, infelizmente. Porque eu não como essas 2 carnes. Mas quando tu estiver vendendo outras coisas, tu me fala. Ele disse, tá bom. E ele era meu mototáxi, que eu fazia corrida com ele. Foi amigo do passado, que eu estudei na mesma sala com ele. Né? E continuou no futuro. Eu não tenho nada a dizer dele. Deus também não me revelou nada dele. Então ele continuou sendo inocente para mim. Mas eu deixei de comer a carne dele. Não era porque a carne dele estava consagrada a demônio. Ele mandava espírito para mim. Não. É porque eu não comia mais essas 2 carnes. Uma eu não gostava e a outra eu entreguei o sacrifício para Deus. Então, durante esses tempos que eu entreguei esse sacrifício para Deus, eu só comi carne de porco vai fazer mais de 5 anos que eu sou evangélica. Foi nos primeiros meses que eu cheguei aqui na minha casa. Então tá com mais de 4 anos que eu entreguei esse sacrifício para Deus. Para Deus me dar vitória. Para Deus me libertar das coisas erradas do mundo. Para Deus me livrar das pessoas que quisessem me fazer o mal. Entreguei tudo isso para Deus. Eu só não entreguei esse sacrifício para Deus me dar riqueza. Não foi, não. Eu entreguei esse sacrifício para Deus, não foi para ele me dar riqueza, não. Eu entreguei esse sacrifício para Deus para ele me dar dons espirituais, para ele desfazer o mal que foi feito no meu nome, para ele me livrar das pessoas que faziam mal contra a minha vida, onde eu não podia me defender, porque eu sabia que eu era alvo de fuxico. Eu sempre soube, foi o que sempre me prejudicou, foi calúnia.
Eu sempre fui alva disso. Então, meu sangue é doce, era doce para confusão, porque as pessoas me botavam de propósito nas confusão. E eu não sabia até Deus me mostrar. Hoje que eu sou evangélica. Então, eu só comi carne de porco 2 vezes durante esse tempo que eu entreguei esse sacrifício para Deus. Eu tô te contando isso para tu entender como eu ganhei dons de Deus, como eu conquistei o coração de Deus, como eu busquei a intimidade com Deus, como Deus me libertou das coisas do mundo. Eu tô te dando um direcionamento de como tu resolver o teu sofrimento, a tua luta, a tua batalha, essa coisa aí que tá acontecendo na tua vida. Para que Deus venha te livrar antes de tu perder. Tu não precisa perder tua casa para tu entender que é pessoas que querem te roubar ela. Tu não precisa vender teu carro para tu entender que é pessoas que tá com inveja do teu carro. Tu não precisa perder teu marido para tu entender que é pessoas com inveja da tua felicidade, do teu matrimônio, da tua vida matrimonial, do amor que teu marido sente por ti, do amor que tu sente por teu marido. Tu não precisa perder teu filho para tu entender que estão com inveja do teu filho. Por quê? Porque para eu saber de tudo isso, Deus deixou tocar no meu filho quando ele vomitou bruxaria aqui dentro de casa. Quando ele chegou doente por conta de comida consagrada. Quando eu levei meu filho na UPA. Quando eu levei meu filho na emergência. Tu não precisa passar por tudo isso porque eu tô aqui. Eu sofri. Deus permitiu eu sofrer. Para hoje, eu ser canal de bênção na tua vida e tu não precisar sofrer igual eu sofri. Porque eu sofri e eu não entendi. E Deus disse, eu tô permitindo minha filha sofrer porque tem pessoas que sofrem igual você tá sofrendo. E aí eu quero usar você para que essas pessoas venham a sair do sofrimento, para que essas pessoas venham a se despertar e também para que eu venha dar livramento para aquelas que ainda não foram tocadas, para que elas venham vigiar, observar e orar. Porque antes eu só tinha 2 palavras, vigiar e orar, porque eu vi aqui na Bíblia. Mais uma irmãzinha lá no aplicativozinho de cozinha dessa cor, eu vi uma pregação dela e eu amei, e eu fiz do jeito lá que me disse, e ela me ensinou a palavra observar. Aí eu entendi o porquê que eu fiz o mistério do isopor. Eu disse, menino, aquele isopor não é normal, aquele isopor tá ali. Mesmo no local da visão do jumento. Aí quando a mulher diz observar, aí eu disse, menina, é por isso que eu sou observadora. É por isso que eu gosto de observar as coisas. É o Espírito Santo de Deus me mostrando e eu não tô entendendo. E eu não tô vendo. Agora, meu amado, eu boto essas três regrinhas. Vigiar, observar e orar. Acrescentei mais uma ordem para poder eu receber vitória do céu. Mas, meu amor, a oração de Salomão para resolver o mistério das irmãs, para ver qual era o filho verdadeiro, se era se era da errado ou se era da mãe certa. Salomão pediu sabedoria para Deus e não riqueza. Que ele podia ter pedido dinheiro àquelas 2 mulheres. Ele poderia ter sugado elas e pegado o dinheiro delas para resolver a causa delas. Mas ele pediu foi sabedoria a Deus, entendimento para entregar o filho para a mãe verdadeira. E não entregar o filho para a mãe que matou o filho dela. Porque a partir do momento que você não cuida do que é seu, você está matando. A partir do momento que você não cuida, que você não zela do que é seu, você está dando oportunidade para o inimigo tocar. Então é por isso que eu não entendi como foi que o meu ex-marido me traiu. Porque eu sabia a mulher que eu era no íntimo para ele. Eu sabia a mulher que eu era no pessoal para ele. Eu sabia a mulher que eu era dentro do quarto, sem ninguém ver.
Porque tem aquele louvor para você entrar no quarto, se ajoelhar e bote tua causa para Deus. Entra no quarto, no escuro e ora. Então eu sabia o que eu era entre quatro paredes para ele. Depois que eu entrava na minha sala e eu fechava a minha porta. Eu sabia a mulher que eu era. Então, automaticamente eu disse, eu não mereço isso. Eu não mereço isso que ele fez. Eu não mereço isso que ele faz. Por quê? Porque ele me contou que a ex-mulher dele não cuidou dele. Muitas vezes deixou a desejar. Mas eu não deixei a desejar. Porque quando ele vinha se lamentar da ex, eu pegava como exemplo e eu dizia, pois eu não vou fazer igual. Que é para ele não ter esse argumento e não falar mal de mim quando porventura não der certo. Eu não vou dar esse gostinho para ele dizer que terminou comigo por conta disso. Vai ser porque Deus vai separar, ou porque eu não vou querer mais, ou porque ele não vai querer mais. Mas não vai ser por falta de cuidado da minha parte. Então, foi uma das orações que eu não entendi. E aí eu perguntei a Deus, eu não entendi. E eu não aceito essa questão que está acontecendo em relação a esse fuxico com o meu nome. Porque jogava as piadinhas nas redes sociais. Era um monte de mulher jogando piadinha nas redes sociais. Um monte de homem jogando piadinha nas redes sociais. E eu disse, aquilo é pra mim. Aquilo é pra mim. Mas eu não vou receber isso, eu não vou aceitar isso não. Porque eu tenho certeza da mulher que eu fui. Eu tenho certeza da mulher que eu sou. E aí eu não aceitei as piadinhas das redes sociais. Aí hoje eu entendi que era seta. Que se eu entristecesse, o espírito de depressão ia entrar dentro de mim. Se eu aceitasse aquela piada em forma de seta, o espírito do desespero ia entrar dentro de mim. E eu ia agir no desespero. Se eu deixasse aquela piada em forma de seta, de propósito, entrar dentro do meu coração, eu ia ter ódio dele, eu ia ter ódio dela, eu ia querer me vingar. E o mesmo meio que ela usou para me roubar, que foi feitiçarias, que foi obras ocultas, eu ia me vingar na mesma proporção e eu ia buscar também feiticeiros para mandar, para devolver para ela o espírito de roubo que ela me mandou. O espírito de medo, o espírito do desespero. Eu ia devolver tudo isso para ela de volta. Mas quando eu não aceitei aquelas piadinhas, então eu continuei na minha oração. Eu não entendo o que está acontecendo. Eu tenho certeza que eu não fui péssima mulher em nenhum aspecto para ele. Cuidei bem dos filhos dele, fui uma boa madrasta. Eu entendi quando ele disse que eu não posso. Eu tenho certeza que na vida íntima, em relação à nossa intimidade de marido e mulher, eu tenho certeza que eu não deixei a desejar. Também não fui fazer papel de rapariga, de mulher sem vergonha. Porque você pode satisfazer seu marido e sua esposa sem precisar de putaria. E mesmo assim, a gente ainda vai fazendo coisa que a gente não faz para agradar. Porque você aqui é mulher, você é marido. Quando ele disse eu não tenho condição, eu entendi. Quando ele disse eu tenho condição, eu aproveitei. Não foi? Então, por isso que eu não aceitei aquele espírito de manipulação contra a minha vida. Eu disse, eu te repreendo em nome de Jesus. E fui pagar o preço para Deus me mostrar o que estava acontecendo. Então, eu não aceitei. Então, Deus me deu o livramento de surtar, quando ele me mostrou eu com a mão aqui, surtando. E Deus me deu o livramento de espírito de loucura, quando ele me mostrou que o inimigo queria me deixar louca. Então você não aceita o que está acontecendo na tua vida. Não aceita. O Senhor está dizendo, me busca, que eu tenho coisas grandes, ocultas para te mostrar. Olha só, já os tens ouvido,
Agora, bem para tudo isto. Olha bem para tudo isso. Ó, Deus diz, já os tens ouvido. Deus disse, eu tenho te mostrado em revelação. Visão, tu tens sonhado com cobra, é espírito de traição. Tu tens sonhado com pessoas te traindo. Quando é que tu vai entender que eu tô te mostrando a pessoa que tá te traindo? Quando é que tu vai se enganar? Quando é que tu vai duvidar que eu tô te mostrando que essa tua amiga tá te traindo? Esse teu irmão tá te traindo? Esse teu pastor tá te traindo? Essa tua amiga tá te traindo? Quando é que tu vai entender? Pra tu orar, pra eu resolver esse problema. Porque, meu amor, quando você ora, Deus liberta. Liberta o irmão, liberta o marido, liberta a amiga, liberta o feiticeiro, liberta tudo. Deus não quer ver você mais nesse sofrimento. Deus não quer mais ver teu choro. Deus não quer ver mais tu se maldizendo. É tu questionando, é tu não aceitando. Mas tu não aceita, mas tu não paga o preço. Não adianta você não aceitar o sofrimento e não pagar o preço para sair dele. Não adianta você dizer que não aceita isso que está acontecendo na tua vida e tu dentro de um quarto. Não vai buscar uma igreja, se é o caso de tu buscar. Não vai buscar uma oração, se isso é o caso. Não vai buscar um emprego, se é o caso. Não vai tentar vender nada na rua, se é o caso. Se tá sendo ignorante, busca não ser mais ignorante. Se tá tratando mal o marido, busca dar amor agora. Se tá sendo ignorante com o filho, busca não ser mais ignorante com o filho. O Senhor tá dizendo, eu tô te mostrando o que tá acontecendo. Então não espera o inimigo tocar em tu. Não espera o inimigo destruir. Porque quando Deus revela, amados irmãos, é porque Ele quer nos dar livramento. Então tu já tem ouvido a voz de Deus na boca de profetas, na boca de pastores, em visões. Deus já tem te mostrado. Obedece para que Deus não venha agir de outra forma. Para que Deus venha permitir o inimigo tocar na tua vida. E aí Deus te mostrar na dor. Pega o testemunho de pessoas que sentiu dor e tá te dizendo, eu senti dor, mas eu não quero que tu sente. Entende logo esse mistério. É assim que Deus faz. Aí, ó, olha bem para tudo isto. Quando eu disse pro meu ex-marido para ele vigiar, que estavam querendo dar um tiro nas costas dele, ele disse, tu tá é louca. Tu tá é louca. Eu só disse, entregue nas tuas mãos, meu pai. O recado foi dado. Então, quando alguém te disser isso, tu não espera levar o tiro. Para Deus mostrar que aquilo foi Ele que mandou te entregar. Tu vigia. Tu tira pessoas erradas dentro da tua casa. Tu deixa de fazer coisas erradas que tu vê que tá desagradando a Deus. Para poder o que o profeta te disse não acontecer. E aí ele diz assim, ó. Porventura não os anuncieis? Ou seja, eu não já disse para ele que estão querendo dar um tiro nas costas dele para roubar ele? Com inveja dele? Aproveitando a situação do término da nossa separação? Cabe ele agora vigiar. Cabe ele agora esconder documento de casa. Cabe ele agora botar, se for possível, até num banco e botar cadeado. E nem banco é seguro. Porque Deus me mostrou funcionário de banco armando laço contra a minha vida. Não foi o dono do banco, não, que o dono do banco não vai roubar ninguém, não, que ele quer cliente lá. Mas são funcionários errados. Botados errados. Escolhido errado. Escolhido por aparência. Ou porque pessoas indicou. Aceita aí, é meu irmão. Aceita aí, é meu filho. Mas não foi buscar Deus. Eu posso botar aqui na minha empresa? Eu posso? Não vai me roubar, não? Não vai me passar a perna, não? Então Deus já me mostrou funcionário de banco querendo me roubar. Mas aí para isso ferrou arrumadinho, mandou a pombagira do desespero. No meu cartão. E o cartão Deus já bloqueou. Foi Deus. Foi Deus. Porque muita gente ia levar tiro na testa por conta desse cartão. Muita gente ia levar um tiro bem aqui, ó.
por conta desse cartão. Que esse funcionário do banco fez isso comigo. Aí, como Deus bloqueou o cartão, agora quem vai levar o tiro é ele. Se ele continuar com a palhaçada renovando no meu próximo cartão que vier. Se ele não me deixar em paz. Isso aí é o anuncieis. É o anuncieis de Deus. Ele anunciou o mal. Ele mostrou o erro. Ele pediu o conserto. Ele mandou você vigiar. Ele mandou você observar. Ele mandou você buscar ele. Aí é o anuncieis de Deus. Para você vigiar. Para ele te dar a vitória. Aí, ó. Aí, desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas. Como é que você quer ouvir coisas novas e ocultas? É na dor ou é no amor? Escolhe aí. Tô te fazendo uma pergunta. Como é que você quer ouvir coisas grandes, novas e ocultas? Como é que você quer que Deus te mostre? É na dor ou no amor? Porque meu amor, eu vim no amor e eu passei dor. Só que Deus estava comigo. Não deixou tocar no fio de cabelo meu. Mas eu fiquei enferma. Eu fiquei deitada em cima de uma cama com a gripe. Eu fiquei deitada em cima de uma cama com a feridinha. Deus não deixou o plano do inimigo acontecer no meu corpo. Mas Deus permitiu tocar em mim. O espírito de enfermidade tocou em mim. Mas ele cuidou de mim porque foi permissão dele. E não foi por causa do que eu estava desobedecendo, não. Mas foi para ele me mostrar as feitiçarias. Foi para ele me mostrar as magias negras no meu nome. Foi para ele desfazer os laços que estava preparado para me pegar. E ele sabia que se ele não tivesse me botado no concerto, eu não ia enxergar. Eu não ia ver. E eu ia cair no laço do inimigo. Aí Deus está mandando eu te perguntar, como é que tu quer ver os mistérios de Deus? Como é que tu quer ver o que fizeram com teu nome lá no reino espiritual? Como é que tu quer que Deus te tira da mão do profeta de Baal? Como é que Deus te quer te restituir tua vida? No amor ou na dor? Aí mais na frente, daí é o mesmo versículo. Mais na frente ele diz assim: que nunca conhecestes. Meu amor, se você aceitar a correção de Deus e vir no amor, ele vai te mostrar até o céu, porque ele me mostrou o céu. Como foi que ele me mostrou o céu? Quando ele me mostrou um anjo montado num cavalo branco, com a espada, e que ia descer no pirueto, no motorista de uma pirueta, que carrega, numa van, que carrega alunos para a escola. Porque ele tocou em mim. Ou então, eu entreguei a revelação para ele. Tu não pega meu filho, tu não leva para interior, porque o cão vai mandar tu esconder. Tu não pega meu filho, tu não leva para dar uma voltinha sem minha permissão. Tu não para na porta da minha casa para jogar brilho e nem pó de pemba. Tu não para na porta da minha casa para tu mostrar pro outro lado da roça que tu veio aqui em minha casa, que tu é meu amigo, que eu não sou teu amigo. Tu não para fazer essas palhaçadas, não. Porque Deus vai pegar a espada dele, vai penetrar na tua alma até o divisor da alma. Por quê? Porque ele achou coisa errada, não foi na tua vida, não foi na minha, não. Ele viu que tu tá vindo em alta velocidade, tem criança dentro desse carro. E tu pode sofrer um acidente e botar a vida de crianças em risco. E Deus tá vendo isso. Então Deus tá te dando livramento. E para você não entrar numa quadrilhazinha que tá planejando pegar meu filho aqui na porta da escola. E era lá no Mãe Tança que eu entreguei essa revelação para ele. Foi lá no Mãe Tança que eu entreguei essa revelação para ele. Eu disse para ele que era para ele vir mais devagar, que o inimigo tava armando um laço. Ele disse: irmã, é de Deus, irmã, que eu quase que
que bati em meu carro mesmo. Eu disse, pronto, Deus te deu o livramento. Só que eu vou te dizer bem que uma coisa. Estão armando um laço contra a minha vida. E tu não entra no laço. Tu não pega meu filho e bota dentro de tua van escondido, não. Porque o inimigo quer que eu surto. E Deus não tem surto para minha casa, não. Deus tem a vitória para mim, não é surto, não. Deus não tem loucura para mim, não. Deus tem a vitória. Porque eu paguei o preço para receber. Mas por quê? Porque eu não fui pedir dinheiro para ele, não. Eu fui pedir, foi para ele me libertar de Zé Pilintra. Para eu não beber mais cerveja e nem fumar mais cigarro. Eu pedi, foi para ele me libertar da prostituição. Para eu não ir mais para motel com homem e nem homem estar dentro de minha casa me usar e nem eu ir para casa do homem para ele me usar sem permissão de Deus. Foi isso que eu pedi em oração. Não foi riqueza, não. É por isso que Deus vai me dar riqueza. É por isso que Deus vai me dar vitórias materiais. Porque eu não pedi materiais em oração para ele, não. Mas quando eu vi que o alimento do meu filho ia acabar, que o meu ia acabar, eu disse que o Senhor que o Senhor proverá, que o Senhor providencia, que o Senhor socorre. E aí foi onde ele tocou o coração de pessoas para vir comprar meus cremes de cabelo, minhas hidratações caseiras. Mas era fruto de oração, tudo isso. Então Deus tá te dizendo aqui, ó. Eu faço tu conhecer coisas boas, coisa ruim. Você é quem escolhe. Desde agora, faço te conhecer coisas que tu nunca conheceste. Agora tu é quem sabe. Se tu quer conhecer a coisa ruim, na dor, ou se tu quer conhecer a coisa boa, no amor. Aí nessa visão, o anjo pegou minha oração lá no terceiro céu. E aí o anjo, ó, tava batendo na porta de Deus para levar minha petição, para levar minha oração para ele dizer, ó, Deus, tá acontecendo isso com Mariana. O que o Senhor quer que eu desça lá na terra e entregue para ela? E ele me mostrou, meu amor, as nuvens, a coisa mais linda do mundo. Bem branquinha, alva que nem a neve. Mas para eu chegar até lá, eu fui passando de nuvem em nuvem. Eu fui entrando nas nuvens. Fui passando só nuvem. E aí eu não vou dizer o que acontece agora quando eu vou lá conversar com Deus. Eu vou lá conversar com Deus quando eu preciso. Quando eu preciso, eu vou lá na casa do meu pai. Quando eu preciso, eu bato na porta do meu pai, que ele me mostrou o caminho. Ele usou o anjo para me mostrar o caminho da porta dele. E quando eu quero ele, eu uso esse caminho. E eu vou. E eu bato na porta do meu pai. E só pro teu governo, para tu parar de me tocar, eu sinto até o frio das nuvens. Eu sinto até o frio. Eu sinto até minha pele congelar das nuvens frias. Quando eu vou lá conversar com meu pai. Mas não é frio de demônio de morte, não. É frio do novo céu, que ultrapassa da terra para o céu. Então, tu busca isso aí também. Eu tô te falando isso, não é para tu sentir inveja de mim, não. É só para tu que toca em mim, tu parar. Que eu não tô de todo jeito, não. Eu paguei um preço para estar nessa posição. E tu não sinta inveja de mim, não. Fica 18 horas sem comer. Fica 24 horas sem comer. Durante esses quase 5 anos, eu só comi carne de porco 2 vezes. Uma vez eu comprei enganada, porque eu comprei bisteca para botar numa feijoada. E aí, em vez de ser bisteca bovina, eu comprei foi bisteca suína. E quando eu cheguei aqui, eu quis, Daniel, troquei a bisteca, a costelinha. Era costela bovina. E eu comprei foi suína. É de porco. Eu disse, paizinho, posso comer? Ele disse, pode, meu amor. E aí eu comi. Aí um dia, eu fui na casa da minha mãe, minha irmã colocou. Só que ela colocou foi de propósito, porque ela me ouve. Ela recebe minhas coisas. Faz parte do grupinho de fuxico. Aí ela botou os corinhos. Deram os corinhos para ela botar na carne de porco, com o meu nome. Que era para a porta da minha casa inundar. E aí eu sei quem deu a ideia para ela.
para me dar os corinhos de porco no feijãozinho preto. Porque a pessoa queria usar ela contra a minha vida. Porque essa pessoa não tem moral de entrar em minha casa e nem vai. E nem eu quero. Nem essa pessoa vai entrar dentro da minha casa. Nem essa pessoa entrou em dentro da minha casa no passado. Essa pessoa nunca entrou dentro da minha casa no passado. Nem ela tá entrando no presente. Nem eu quero ela no futuro. Só se Deus quiser. Mas eu não faço nem questão de ter amizade com ela se Deus não quer. Então aceita que dói menos. Que eu não vou perder minha intimidade com Deus por causa de ninguém que não quer nada com Deus. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos e paga o preço. Entendeu? E aí eu disse, pai, eu posso comer esse corinho de porco? Ele disse, pode. Mas depois tu vai vomitar. Eu disse, tá bom. Papai disse, tu vai comer, mas vai uma misériazinha pra tua casa, pra fechar tuas portas, pra fechar teus caminhos. E aí tu vai passar uma batalha tremenda de demônio de miséria na tua casa. Tu vai querer, filha? Eu disse, ô paizinho, eu vou pagar o preço. Ele disse, tá bom. Se tu não vomitar, tu vai ter uma perda aí. Eu disse, tá bom, paizinho. Aí eu comi a carne de porco. O porco. Mas, olha, o passarinho entrou aqui dentro, ó. Oi, meu amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá bem aqui, ó. Na cumieira da minha casa, como diz o povo. Que é o meio da casa. É a coluna do meio. Veio bem aqui me dar um bom dia. Então, quando eu botei o prato do meu filho disse, mãe, eu não quero carne de porco. Aí eu disse, por quê, Daniel? Porque a senhora disse que não pode comer e eu não vou comer. Mas eu entendi que era Deus usando ele. Deus usou o sacrifício do meu filho para me dar livramento. Porque ele viu que eu amo carne de porco. E ele liberou para eu comer. Mesmo estando consagrado a demônios. Mas ele liberou para eu comer. E eu comi, mas meu filho não comeu. E ele disse o porquê que ele não ia comer. Porque eu ensinei ele que não era para comer, ele não ia comer. Porque ele disse que porco recebia demônio e ele não ia comer. E ele não comeu. Ele comeu só o feijão e arroz. E ele não comeu carne de porco. Ele botou no meu prato os pedaços. E eu não passei. A porta da minha casa não inundou. Como o inimigo queria que inundasse. Não inundou. Não inundou por quê? Porque quando tinha terra, a água sugava rápido. Entendeu? Quando eu percebi que tinha um barrozinho, eu fui lá e joguei a terra para areia sugar a água da chuva. Tudo isso foi direcionamento de Deus, estratégia. Tudo isso foi estratégia. Para eu não chegar da igreja com meu pé cheio de lama. Eu ia lá e botava umas terrinhas. Tudo estratégia de Deus. E agora, Deus me deu condição para eu comprar o material. Quando ele aumentou um pouquinho da minha renda. E eu fui lá e comprei o material. E eu não tinha o dinheiro do predeiro. Mas eu fui trabalhar. Porque eu venho de passados de trabalho. Não é de passado de roubo e de vagabundagem, não. Eu venho de passados de trabalho. Que fiz foi trabalhar. Eu escolhi trabalhar. Para não passar a perna no que é dos outros. Meu pai me ensinou foi trabalhar para a gente não botar olho gordo no que é dos outros. Então, por isso que eu fui fazer minha calçada, porque eu não tinha o dinheiro de pagar a pessoa. E eu escolhi comprar o material. Mas porque eu venho é de passados de trabalho. Não é de dar rasteira em ninguém, não. Tenho meus pecados do passado, tenho. Não é bonito, não é não, que pecado nenhum é bonito. Não existe pecado bonito. Todo pecado é feio. Todo pecado é feio, pecar. Todo pecado desagrada a Deus. Mas cabe eu e Deus ter um conserto e pronto. Amém? Agora, quando Deus manda a gente testemunhar para glorificar o nome dele, é uma coisa. Quando ele manda, a gente dá o testemunho para glorificar o nome dele, é outra coisa. Você recebe vitória. Mas quando ele não manda,
Não é obrigado a ser, tá falando de tua vida para ser égua, não. Ninguém tem nada a ver com tua vida particular, não, com teu íntimo, não. Quem quiser acreditar que acredita, quem não quiser, pouco importa. Deus mostra. Deus mostra. Mas você só tem que querer conserto com Deus. Você só tem que querer conserto com Deus. Para que Deus venha te livrar da mão do mais forte, daquelas coisas que tu não vê. E venha te livrar das ciladazinhas no oculto que tu não vê. E não adianta nem fazer palhaçada de sacolinha de lixo empendurado nas árvores, para criar confusão. Nem adianta pegar as sacolinhas de lixo com espírito de confusão e botar na árvorezinha para criar confusão. Nem adianta. Nem adianta porque, ó, eu te faço tu ver coisas grandes e ocultas. Tá com 3 dias. Ontem eu falei da visão do espírito de confusão de fumaça na casa da roça. Então não adianta. Não adianta. Porque quando pega a sacolinha na árvore, Deus já tem mostrado a cobra coral, quem planejou o laço. Deus já tem mostrado o cheirinho de fumaça, que é o espírito de confusão, e quem mandou foi a cobra coral. Então não adianta. Não adianta. Então por isso que é bom você buscar coisas novas e ocultas e grandes que tu não sabe. Porque Deus pega a cruz e devolve para a cobra coral. Tu só tem que vigiar para ela não te picar. Seja no chão, rastadeira, no mato. Porque o espírito usa a cobra. Como foi que ele apareceu para Eva e Adão? Como foi que Satanás apareceu para Eva e Adão no jardim do Éden? Não foi em forma de uma cobra? E qual foi o castigo que Deus deu para a cobra? Porque induziu Eva para comer a maçã proibido, o fruto proibido, que Deus já tinha dito, Eva, não come. Eva, não come. Que eu quero que tu viva feliz da vida, sem dor. Eva, não come. Que eu não tenho um sofrimento para tu. Eu não tenho dor pro teu corpo, Eva, não come. Mas a cobra induziu Eva e Eva comeu o fruto proibido. Quando Eva comeu o fruto proibido, tinha um espírito de prostituição, a pomba gira. Eva foi lá e passou para Adão e fez o ato com Adão. Daí foi que surgiu Caim e Abel. Mas, quando Deus chegou, que viu Adão e Eva naquela situação, Deus disse bem assim, oxente, eu não disse para vocês que não era para comer? Eu não te dei uma ordem, Eva, que esse fruto era proibido, que essa maçã era proibido, Eva. Pois agora, Eva, tu vai sentir dor de parto para tu não me desobedecer mais. E toda vez que tu sentir dor de parto, tu lembrar. Você, Adão, por ter caído na onda de Eva, acreditado nela, e não ter dado conselho para ela não fazer, tu vai trabalhar de sol a sol para sustentar a tua família, e não vai ser na moleza, vai ser no pesado. Eu não vou dar moleza. Tu vai plantar teu feijão, tu vai colher, tu vai comer. Tu vai plantar teu milho, tu vai colher no meio de sol quente, tu vai comer. Tu vai ter que aprender a ser predeiro para tu levantar a tua casa se tu não tiver condição de pagar outra pessoa para fazer. Tu vai sofrer para tu ter as coisas. E quando eu quiser, eu dou. E a cobra, e tu cobra, eu vou cortar teus pés e tu vai rastejar no chão para tu também ter teu castigo. E aí Deus cortou as pernas da cobra. A cobra andava que nem nós em pé. Tinha pezinho, tinha mãozinha. E ela caminhava também. Mas Deus cortou as pernas dela para ela rastejar no chão. E não adianta aparecer no portão da escola, depois de tudo isso. Vamos ver se foi nós. Vamos ver se ela sabe se foi nós. Vamos ver se ela sabe se é nós que amarra ela. Vamos ver se ela sabe se é nós que arma o laço para ela. Do lixo, da sacola do lixo. Envolvendo pessoas. Não adianta. Sabe o que Mariana faz para desfazer o mal? Trata bem.
trata como um príncipe, trata como uma princesa. Vamos aqui, entra aqui, senta aqui, faz isso. Deus trata como... É isso que Deus me faz. Tratar como uma princesa. Que é para a pessoa chegar em casa e se arrepender do mal que te planejou. Que é para a pessoa chegar em casa, sentar no sofá e refletir o mal que te desejou. E começar a pensar, será se eu vou colher aquele mal que eu desejei para ela? Eu já plantei uma semente do mal. Eu já plantei uma semente de Adão e Eva. Eu já plantei uma semente de Adão e Eva, da desobediência. Eu desobedeci Deus. Porque eu não tenho nada com ela. Ela não fez nada para mim. Por que eu vou armar laço contra a vida dela? É assim que Deus faz eu e você refletir. Tanto os erros que nós faz, quanto as coisas boas que nós recebemos. Nós recebemos as coisas boas pelas coisas boas que nós faz. Nós recebemos as coisas ruins pelas coisas ruins que nós faz. Mas também nós recebemos coisa ruim para Deus mostrar as coisas boas que nós não estamos enxergando. E Ele quer que nós enxerga. Então cabe Deus julgar eu e você e pronto. O importante é que você não se alegra com a prova do irmão. Que você não fica guinchando, que na palavra do Senhor diz. Os inimigos ainda ficam guinchando. Tem uma palavra aqui que fala o nome, guinchando. Fica com o dente aberto. Que você não fica guinchando do processo do teu irmão, porque tu não sabe o porquê que ele está passando aquele processo. Se é a lei do retorno para ele pagar pelos pecados, ou se é porque ele é inocente e Deus quer mostrar a verdade para ele. Você não sabe. Até você saber, fica quietinho na sua. Para você não receber o castigo de Adão e Eva. Porque eu não tive o castigo de Eva. Deus teve misericórdia de mim. Eu não senti essa dor de parto e nem quero. Eu não senti e nem quero. Eu não senti e nem quero. E agora que eu descobri que foi castigo de Deus, porque Eva se prostituiu, o negócio tá com cadeado, tá com teia de aranha. E vai continuar, porque eu quero. Porque eu estou amando. Eu estou amando ser dona de mim. Eu estou amando ser dona do meu corpo primeiro, para cuidar dele aqui na terra, e entregar ele para Deus na obra dele. Mas eu estou amando abrir a boca e dizer, eu não quero que ninguém me usa. Eu não quero. Eu não quero que ninguém me usa. Eu não quero. É desejo meu. Não é nem ordem de Deus. Não é ordem de Deus. É desejo meu. Eu não quero que ninguém me usa. Não quero. Nem sapatona, nem viado e nem homem. Eu não quero ser usada por ninguém. Por quê? Porque para tocar em mim foi dizer ela não quer homem porque é sapatona. Não. Eu tô chamando de sapatona, não é com preconceito, não. É porque a pessoa que tentou me vender vai me ouvir. Eu não sou sapatona, nem quero ser usada por sapatona. Eu não quero é que ninguém me usa. E você me respeita. E você respeita a minha decisão. Esse corpo é meu, dado por Deus. E quem manda nele sou eu. E eu permito quem eu quiser tocar nele. Não é tu que vai fazer ninguém tocar nele porque tu quer. E tu me respeita. Tu me respeita. Porque esse corpo toca quem eu quiser, quando eu quiser e quando Deus quiser. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei o que estão fazendo comigo. Site de prostituição, macumba mandando pomba gira. Eu sei. Mas você me respeita.
Você me respeita. Você só vai tocar no meu corpo se eu quiser. Não é pombagira que vai fazer você tocar no meu corpo. Porque eu sei que o meu Deus tem o poder de expulsar pombagira. Viu? Então, para tu não pagar preço no teu lombo, tô te dando a oportunidade de tu parar com essa palhaçada. Porque tu não vai aguentar o retorno de Deus. Tu não vai suportar a espada de Deus no teu lombo. Porque se Deus me fez eu sofrer, eu inocente, com esse posicionamento, com essa atitude, com essa decisão, imagine tu que tá deixando tocar no teu corpo, que tá gostando do prazerzinho, ainda tá mandando tua nojeira pra mim. Imagina aí. O que tu não vai aguentar no lombo, no teu lombo, a justiça de Deus. Então, problema teu, se vai pagar pra ver. Problema teu, se vai pagar pra ver. Mas que todo mundo vai ver, vai. Que todo mundo tá sabendo do que tu faz comigo. Todo mundo sabe do que tu faz comigo. Todo mundo sabe do que tu faz comigo. Agora, problema teu, se vai esperar Deus arrancar tua máscara. Pra todo mundo ver também. Que quem manda no meu corpo sou eu. Que homem só vai usar se eu quiser. E que não é tu que vai fazer homem me usar, não. Homem só vai tocar no meu corpo se eu quiser. E se eu deixar. E Deus não vai me castigar quando eu quiser. E Deus não vai me castigar quando eu deixar. Porque tu não é melhor do que eu. Tu tá na imundície. E eu não poder também. Tu é melhor do que eu. Hã? Tu é melhor do que eu. Tu presta mais do que eu. Então é desse jeito. E aí quando eu saio da escola do meu filho. Aí mãe duas irmãs. Mãe e duas irmãs. Quando aparece mãe e duas irmãs, eu não vi a mãe, mas vi suas duas filhas. E eu tava saindo para deixar meu filho na escola. Atrasada, deixei meu filho lá na sala. Ainda bati na porta, abri a porta e botei meu filho lá dentro. Mas não é não. É porque eu sei do brilhozinho dos pó de pemba que joga lá na sala do meu filho, antes de todo mundo chegar, para arrumar confusão com meu filho. Eu sei disso. Então eu boto meu olho lá dentro, que é pro o diabo sair de dentro da sala do meu filho. E não usar ninguém contra ele, nem prejudicar ninguém para botar a culpa nele. Eu sei perfeitamente por que eu faço isso. Para botar o diabo para correr da sala do meu filho, se tiver lá. Mas aí quando eu venho da escola, da sala do meu filho, quando eu venho da sala do meu filho, aí... E Deus tem dado grandes livramentos para essa escola. Até pegar fogo o teto. Deus tem dado livramento. E mostrou foi pro meu filho, não foi para mim não. Mostrou foi pro meu filho, não foi para mim não. Só o fato de eu entrar lá dentro e o mal que jogam lá para atrapalhar o povo, cai pro teto. Agora, mas por quê? Porque Deus diz, seja luz por onde tu passar. Se tu é treva, tu vai ser treva onde tu passar. Mas se tu é luz, tu vai ser luz onde tu passar. Eu vou te usar. Mas se tu é treva, o inimigo vai te usar onde tu passar. Aí é uma escolha minha e sua, meu amor. Querer ser treva ou luz. Aí quando eu saí da porta da escola do meu filho, do portão do lado de dentro, que as duas irmãzinhas estavam dentro do portão da escola, eu senti um cheiro de formiga no meu nariz. Senti cheiro de formiga no meu nariz. Mas era uma formiga misturada com alguma coisa com perfume. Alguma coisa perfumada. Porque Deus já me mostrou dois tipos de cheiro. A formiguinha com cheirinho de alguma coisa que cheira bom. E a formiguinha com cheiro ruim. A formiguinha com cheiro ruim, ele me mostrou numa formiga de cor preta que tinha o mistério da minha irmã Judita chorando para a amiga dela. Falando que tava dando formiga até no biscoito dela. E ela chorando mesmo, lágrima.
Mas também... E aí Deus me fez eu sentir a nhaca da formiga. Deus me fez eu ver minha irmã chorando, desabafando com a amiga dela e dizendo que as formigas estavam dando até no biscoito dela. Mas também Deus me fez eu sentir a nhaca da formiga e Deus me fez eu ver a formiga andando, preta. Então, quando essa formiga entra aqui dentro de casa, eu já sei que ela foi mandada. Eu sinto a nhaca dela, eu digo, cai por terra, diabo. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, o problema é que quem manda ela e não aguenta ouvir eu dizer cai por terra, diabo. Porque eu sei que o diabo tá entrando dentro de minha casa e eu não quero. Eu sei que o diabo tá entrando dentro de minha casa através de um formigueiro e eu não quero. Problema de quem aceita o diabo dentro de sua casa. Problema. E problema de quem tá mandando e não aceita que eu expulse demônio. Problema, aceita que dói menos. Ou então para. E aí Deus me mostrou também a visão da formiga vermelhinha, da cor do meu bloco. Pequenininha. Que é aquela que quando morde, cria bolinha cheia de água. Que é uma dor que só Deus. Só que essa visão Deus me mostrou na coluna de uma casa. Só que não foi na coluna de minha casa, foi na coluna de um vizinho. E eu fui entregar a revelação para ele. Então, quando Deus me mostra, então eu sei perfeitamente visão de formiga, porque Deus me mostrou. E ele me mostrou o que era. Então, quando eu vi essas duas irmãs, que eu senti o cheiro da formiga, aí eu disse, irmã, aí eu saí para fora. Eu disse, Deus, é para eu contar? E Deus, conta. Eu disse, irmã, eu não sei. Aí eu disse, ei, é mãe e filha, né? Vocês, é mãe e filha. É mãe e filha, né? Ela disse, eu disse, por isso que as três parece. Ela é. E uma das filhas e uma das mães já me comprou pasta de alumínio. Eu nem lembro qual foi delas. Mas me compraram. E aí eu profetizei bem vitória na vida delas. E eu sei que elas me compraram de coração. Eu sei disso. Eu não tenho dúvida que elas me compraram de coração. Que elas me abençoaram de coração. E eu nunca fui lá retribuir. Eu até perguntei, as irmãs vendem roupa? Que era para eu ajudar elas? Porque eu não bebo bebida. Eu não ando em bar. Eu sou evangélica. Elas não são evangélicas, elas são católicas. Então eu disse, mas qualquer dia eu vou beber uma Coca-Cola lá. Ela, tá bom. Mas como eu não sou muito de ir na rua, quando eu descer por lado delas lá, eu vou tomar uma Coca-Cola para abençoar elas. Mas eu não vou sair de minha casa só para ir lá nelas, porque eu não bebo. Antes eu saía de minha casa só para ir no bar porque eu bebia. Mas hoje eu aproveito situações. Eu vou no mercado, tô com fome, como lá. Eu vou pagar uma conta, tô com sede, bebo lá. Eu vou pagar eu vou no banco, eu tô com sede, como lá. Mas Deus vai preparar de eu ir lá no local delas e eu beber uma Coca-Cola lá para abençoar elas. Mas enquanto eu não faço isso, eu digo para Deus mandar cliente para elas. Aí o que foi que eu disse para ela, irmãzinha? Eu nem perguntei se elas acreditam, porque eu sei que elas acreditam, porque Deus me fez eu ver nelas. O jeito que elas me tratam, o jeito que elas me respeitam. Porque quando a gente respeita os outros, a gente pode não estar obedecendo Deus. A gente pode não estar servindo o Deus da forma correta. Mas a gente tem um pouco de temência. Porque quem é temente a Deus, o juiz diz dá e a pessoa dá. Agora, quando a pessoa não é temente a Deus, o juiz diz dá e a pessoa diz não dou. A pessoa tá sabendo que é errado, mas não faz. É pessoas que não é temente a Deus. Aí só Deus para botar temência nesse coração. Só Deus para quebrar essa carcata, para mostrar que quando ele manda, tem que obedecer. Mas o juiz também pode fazer o papel dele. Ou tu dá, ou tu faz, ou tu é preso. Ou tu deixa em paz, ou eu te prendo. E aí, se não deixar de fazer, se não dá, o juiz tem poder de dar o decreto. Pô, é prisão e pronto. Prisão, porque a lei é essa. O direito é dela. É tu que tá perturbando ela. Então tu para, que senão eu te prendo. Porque eu sei que tu é o culpado. Tem prova. Então, cabe o juízo também agir na lei dele. Mas quando o juiz não quer, Deus sabe o porquê que o juiz não quer. É porque ele está sendo manipulado.
É porque ele não quer mesmo, quer ver tu na destruição, porque tá gostando. Aí, meu amor, nesse caso aí, Deus entra com intervenção na vida do juiz, quebra ele todinho, mostra que tu era usada por Deus e que não tem assinatura de juízo que revoga uma ordem de Deus. Não tem assinatura do juízo que revoga a lei de Deus. Não tem martelo de juízo que bate o prego e que arranca ele quando Deus diz, tá batido e pronto, não arranca não. Não tem martelo de juízo que arranca o prego. Que Deus bate e diz, tá batido e pronto. Ninguém arranca. Então é melhor que você obedeça logo a voz de Deus, para quando ele bater esse prego, pá, no martelo até a cabeça, até a cabecinha do prego, tu não vir com o martelo e querer, ó, o alicate querer arrancar ele. Que tu não vai arrancar, não. Lê lá na Bíblia. Maldito é o homem que confia no homem. O pecado de Judá está escrito na tábua do coração. Tá lá essa palavra lá, que quando Deus decreta, que ele bate o martelo, ninguém arranca. Lê lá essa palavra lá. Prego batido, martelo. Porque o pecado de Judá está escrito com ponteiro de ouro na tábua do coração de Deus. Então, o que foi que aconteceu? Por isso que Deus às vezes nos abençoa. Aí eu disse, irmãzinha, vigia. Por quê? Porque Deus me fez eu sentir um cheiro de formigueiro na irmã. Só que essa formiga, só que parece que tá... Eu disse parece, porque Deus não me fez eu sentir o cheiro. Assim, qual é? Se era perfume, se era creme de pele, se era creme de cabelo, porque eu não conheço esse cheiro. E se eu não conheço esse cheiro, eu só tenho que dizer que é um cheiro. Não é não? Eu disse, irmã, Deus me mostrou o cheiro de um formigueiro, de uma formiga. E parece que tá botando no teu creme de pele. Mas por que eu disse creme de pele? Porque era um cheirinho assim meio doce. Mas existe perfume doce, meu amor. Perfume de rosas é doce. Mas também existe creme de pele, creme de cabelo, que é feito com flores também. Então, eu disse, olha, Deus só não me faz saber qual das duas. Mas também Deus não me mostrou se era creme de pele, creme de cabelo, creme de coisa. Mas aí eu disse creme de pele porque ele me fez eu lembrar que botou no meu creme de pele. Eu já botei creme de pele na minha pele e quando eu fiz assim, ó, eu senti cheiro de formiga. Eu disse que coisa ruim, nunca mais eu compro esse creme. Nunca mais eu dou meu dinheiro nesse creme. E Deus disse, aí não é o creme. Aí foi o que foi botado no reino espiritual, para tu não sentir o cheiro do creme. E a pessoa vir contra a tua vida. Eu disse, é no reino espiritual. Aí é espiritual. Esse cheiro é espiritual, não é carnal. Eu disse, Então, por isso que eu disse para ela que era creme de pele. Porque ela usa cabelo liso. Ela não usa creme igual eu. Ela usa creme de pele. E aí eu lembrei do meu creme de pele quando eu fiz isso. Eu disse, ó, irmãzinha, vigia com o creme de pele de vocês, que estão mandando aí um espírito para vocês, na obra de bruxaria, e no formigueiro. E aí é para mexer com a mente de vocês. É para me perturbar com a mente de vocês. Quando fizeram isso comigo, foi para me deixar louca, foi para ver eu surtada, que pegaram meu nome e botaram no formigueiro. Então vocês vigiem aí. Vigia aí com o que vocês comem, onde você... E ela disse, tá bom, irmão, obrigada. E eu, olha, não vai ficar com medo, não. Quando Deus revela, ele já cortou o laço, é porque ele ama a pessoa, é porque ele cuida da pessoa e não quer que o inimigo toca. Mas cabe você vigiar. Ela disse, tá bom, irmão, obrigada. Não tô com medo, não. E vou vigiar. E eu, amém. Então, quando Deus revela, é para elas começar a cheirar o creme de pele delas, ó. Que aí Deus vai abrir o nariz espiritual delas, para elas enxergar que tem coisa errada. E por isso que elas vivem na peleja. Porque uma pessoa que trabalha, uma pessoa que é honesta e sofre, tem coisa errada.
Uma pessoa que acorda todo dia 5 horas da manhã, vai pro trabalho, se esforça e vive com questão de aperreado, aí tem uma pessoa querendo te deixar endividada 24 horas. Tem uma pessoa lutando para te deixar endividada, que tu não saia da dívida. Porque fizeram isso comigo também. Fizeram isso comigo também. Quando pegaram moeda, enterraram na minha janela, enterraram em outro local, em uma rua, que na visão enterraram numa rua, e na outra visão enterraram na minha própria janela, no chão da minha janela, aqui do meu quarto. Então, não adianta, meu amor, que quando você busca, você não volta de mãos vazias. Deus não deixa você voltar de mãos vazias. Aí o inimigo pode querer usar essas mães duas filhas, porque foi fuxicar que eu tava falando mal delas. Por causa da visão do espírito de loucura de mãe e duas filhas. Não são elas, não. Porque se fosse elas, Deus tinha me lembrado dessa visão. Eu sei perfeitamente quem é a mãe e as duas filhas. Não adianta o cão querer me botar contra pessoas e pessoas contra a minha vida, não. O Satanás, o espírito maligno, não. Se Deus me fez eu sentir cheiro de formigueiro, é porque queria que eu dissesse formigueiro. Se Deus não me lembrou mãe e duas filhas, não adianta. Não adianta querer botar a Mariana em fogo cruzado, com espírito de confusão. Que Mariana, Deus usa o corpo de Mariana para desfazer bruxaria. Não é Satanás que usa o corpo de Mariana para renovar bruxaria. É Deus que usa o corpo de Mariana para desfazer bruxarias. Não adianta querer me botar em fogo cruzado, não. Deus usa Mariana como anjo para fazer o bem. Não é Satanás que usa o corpo de Mariana para fazer o mal, para ser bruxa. Eu não sou bruxa. Eu sou anjo. Existe anjo carnal e existe anjo espirituais. Eu escolhi esse papel de ser anjo. Nem que eu não dou R$1 para você. Mas só em eu orar para você, eu vou travar uma guerra travada com o inimigo. Eu vou sofrer bem aqui, para o inimigo não tocar em mim. Isso já é uma grande ajuda, meu amor. Já é uma grande ajuda. Eu usar meu dom para te ajudar em oração. Eu usar meu sacrifício, minha unção, que foi dada para mim, para te ajudar. Já é um grande presente para a tua vida. Por quê? Porque eu escolhi ser anjo e não bruxa. Então, esse título de bruxa, eu não aceito ele e nem quero. Nem aceito e nem quero. E é por isso que eu vou tentar resolver do meu jeito. Igual os papéis aí que eu mostrei. É porque eu não aceito esse título de bruxa. Porque eu não sou. Eu sei o que eu pago aqui para ajudar pessoas. Eu sei o que eu sofro aqui com perseguição espiritual por fazer o bem. Eu sei. Então por que eu vou aceitar esse título de bruxa no meu lombo? Por quê? Se eu sei o que eu tô sofrendo, batendo de frente com o inimigo, para dar livramento para pessoas e para minha casa, por que eu vou aceitar, por que eu vou deitar e esperar o Satanás usar pessoas e pisar em cima de mim? E querer me manipular com espírito de manipulação? É você que tem que botar um ponto final e não aceitar e pronto. Porque quando você bota um ponto final e não aceita, Deus pega a tua peleja e ele resolve o que tu não pode resolver, e ele trata o que tu não pode tratar, e ele dá solução no que tu não pode solucionar. Mas que Deus te defende, te defende. E se você não estiver na posição, Deus te defende se ele quiser. Que ele não precisa de mim, nem de você, nem a opinião de ninguém para fazer o bem ou para fazer o que ele quiser na terra. O inimigo, ele mandou, vai lá cirandar na terra. Mas ele não vem cirandar, não. Ele vem pisar na terra. Ele vem ver. Ele vem investigar. Ele vem observar. Porque a terra é dele também.
Amém? O mundo já é maligno porque tem mais pessoas usadas por inimigo do que por Deus. Tem mais pessoas que escolhem o mal do que o bem. Mas ainda existem pessoas boas. Mas a terra é de Deus. Quando ele quiser, ele pisa nela na hora que ele quiser e resolve. O teu problema e o meu. E ele não precisa de opinião de ninguém. Ô delegado, eu posso pisar meu pé na terra? Ô juízo, eu posso pisar meu pé na terra? Ô doutor, eu posso pisar na terra? Ele não precisa de opinião de ninguém. Ele pisa e pronto. Amém? Então glorifica aí o teu Deus. Exalta o teu Deus. Honra o Deus que tu serve. O Deus de Jacó. O Deus de Abraão. O Deus de Israel. O Deus de Daniel. Amém? Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Então, Pai amado, Pai santo, Pai querido, muito obrigada por essa live, por esse canal. Muito obrigada pela escola do meu filho, que o Senhor ordena teu anjo lá para guardar ele, livrar ele de todo mal. Toda a ferramenta na porta da minha casa, na porta da casa dos meus seguidores, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, possa quebrar toda feitiçaria, toda bruxaria, toda magia negra, todo clandobé, todo voodoo, todo encantamento, toda amarração. Não tem encantamento, meu amado, que o Senhor não possa desfazer. Não tem manipulação que o Senhor possa mostrar a verdade. Não tem amarração mais profunda, mais poderosa do que o teu desamarrar, do que o teu revelar, do que o teu livrar, do que o teu libertar. Não existe amarração bem amarrada. Não existe, porque quando o Senhor quiser, o Senhor desamarra e dá a providência para o teu povo, entrega o que é do teu povo, devolve o que é do teu povo, faz mistério na vida do teu povo, entrega milagre, vitória, providência, socorro, livramento na vida do teu povo, porque não tem amarração bem amarrada do que o Senhor. Pode até amarrar, dar nó, não sei quantos nó, na corda, na roupa. Não tem no fio, no ferro. Não tem, não. Não tem amarração de ódio, amaldiçoando. Com espírito de vingança, que tem poder mais do que Deus para desamarrar. A amarração bem amarrada. Pode pagar 1 milhão para fazer a amarração. Mais profunda, mais bem feita. Quando Deus quiser, ele desamarra. E ele mostra o poder dele. Amém? Então que o Senhor venha desfazer toda a feitiçaria, toda a bruxaria, toda a magia negra, tudo que não é do Senhor na minha vida, na vida do meu filho, na vida da minha mãe, na vida do teu povo, na vida dos meus seguidores, onde essa live chegar, que o Senhor entra com o teu socorro, com a tua providência, com o teu livramento, com a tua unção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Eu entrego aquele papel que eu assinei hoje. Eu não fiz aliança com o diabo. Eu não assinei aquele papel para trazer papai de santo e dizer ela renovou porque eu vou pegar a assinatura dela. Eu não renovei nada com Satanás. Eu não fiz renovação com nada. Que o Senhor não deixa que pega ela para fazer o mal, aproveitando da situação da minha assinatura. Que caia por terra todo plano, toda arma forjada, todo plano maligno, toda cilada, toda emboscada. Todo que é planejado no oculto, no profundo, no escondido, eu entendo que é o Senhor guardando minha assinatura, que é o Senhor guardando meus documentos, que é o Senhor guardando a assinatura por onde eu passo, porque o Senhor entra lá no profundo, no oculto, no escondido e desfaz todo o laço. E não tem assinatura mentindo, pegou, assinou, vou amarrar, não tem. Não tem, porque o Senhor faz eu sentir o cheiro da caneta. E aí eu sei que é para desamarrar. E dizer, quando eu me levantar, tu não vai suportar meu poder. Em nome de Jesus. Então que o Senhor possa, porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Mas nada vai nos atingir. Porque como diz no Salmo 23, de número 1, o Senhor é meu pastor. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor entra com providência nesse braço, repreende todo mal, toda feitiçaria, toda macumbaria, toda prostituição. Que o Senhor entra nesse ouvido, toda curiosidade contra a minha vida, contra essa vida, que eu repreendo em nome de Jesus, tira tudo que não é do Senhor, todo espírito maligno, todo espírito das trevas, todo espírito da escuridão, eu repreendo em nome de Jesus, pega a tua curiosidade,
pega a tua vontade de destruir minha vida, a vida do meu filho, a vida da minha família, a vida dessa pessoa que tá me ouvindo. Eu te repreendo desse perfume, eu te repreendo em nome de Jesus. Cai por terra, diabo, da minha casa, da casa dos meus seguidores, do meu filho, da minha vida, da minha mãe, da casa que ela tá, da cidade que ela tá. Que o inimigo não venha usar a família que tá cuidando dela, a filha dela mais nova, o genro, o neto. Sai de nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. Cai por terra, toda cobra maligna. Vai caçar outra perna pra tu agarrar. Vai caçar outra perna pra tu subir. Sai das minhas pernas. Sai das pernas da minha mãe. Sai das pernas do meu filho. Sai da perna dessas pessoas contra a minha vida. Sai da perna dessas pessoas contra a vida do teu servo. De quem vai me ouvir. Eu te repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então receba aí livramento para tua vida. Receba aí cura para tua vida. Recebe libertação para tua vida. E que tu busque a igreja para que Deus venha te salvar. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. E que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e na tua vida. Então Deus desfez aqui obra de bruxaria. Tanto na minha vida, no meu filho, quanto na tua vida. Porque a minha perseguição é o inimigo mexendo lá no oculto. Mas como Deus me mostra, ele desfaz. Amém? Então abra a tua visão espiritual para que tu venha sair da manipulação das coisas ocultas que tu não vê, mas que Deus vê, em nome de Jesus. E não tem pombagira do desespero, do roubo colocada no fórum que vem atrapalhar o agir de Deus na minha vida e da tua vida. Não tem pombagira no desespero mandada no fórum. Não tem ouvido de curiosidade sobre a minha vida que vem atrapalhar o mistério de Deus na minha vida, na tua vida. Porque vai cair por terra todo plano maligno, toda arma forjada contra a minha vida, contra a tua vida, em nome de Jesus. E consagro minha televisão, meu celular, minha casa, minha moto, meu dinheiro todo mês. Tudo que tem aqui dentro da minha casa, eu consagro na mão de Deus, na mão do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então receba aí para a glória de Deus. Obrigada a você que entrou ao vivo, obrigada. Obrigada a você que vai compartilhar essa live. Obrigada a você que vai deixar o tec-tec na telinha. Comentários, depois eu te respondo. Obrigada a você que vai me dar uma estrelinha. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Por abençoar meu canal. Por abençoar essa plataforma. O Facebook também te agradece em nome de Jesus. E também, se você não me dá nada, eu também te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quando eu te abençoo, sou eu que recebo a benção dada por Deus em nome de Jesus. Amém? E você que me manda mensagem que eu não respondo, uns é porque eu não tenho tempo, outros é porque eu sei que é seta de propósito mandando pombagira para minha casa e eu não te respondo, e outros porque eu vejo que é pergunta que não tem nada a ver. A minha vida particular não tem nada a ver com tua vida. Eu não tô buscando casamento aqui. Eu não tô buscando marido. Eu não abri canal pra te mandar foto íntima minha. Eu não abri canal pra te mandar foto de família minha. Eu não abri canal. Eu não abri canal pra tentar compactuar nada contigo. Então, por isso que muitas vezes eu não te respondo. Eu abri o canal pra pregar o evangelho, a palavra de Deus. Então, meu amor, por isso que eu não te respondo. Então, você vai pedir foto à toa, eu não vou te mandar. Você vai perguntar se eu sou isso, se eu sou aquilo à toa, eu não vou te responder. Principalmente quando eu vejo que tu tá mandando de propósito a perguntinha pra mandar o espírito de prostituição. Porque tu faz parte do site de prostituição que tentaram abrir no meu nome. Então, tu vai mandar pergunta à toa, que eu não vou te responder. Amém? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Então, obrigada aí você. Então, quando eu ver que não é seta para mim, que não é de propósito, aí eu respondo. Eu até agradeço aí como eu boto. Agradeço a todos pelos compartilhamentos, pelos comentários em nome de Jesus. Então, obrigada aí. Um beijo no teu coração e que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, na tua vida. E o que me roubaram na encruzilhada da várzea vai me devolver, porque Deus vai mandar. E se não me dá no amor, vai me dar na dor. Porque eu não abro mão do que me roubaram na encruzilhada da várzea, onde foi o despacho lá. E você que roubaram algo da tua mão, não abra mão também não, tá bom?
Não abra mão, não. Amém? Então você sabe se você me roubou, se você é roubado. Mas eu não abro mão do que me roubaram na encruzilhada da várzea. O despacho lá. Eu não abro mão. Nego vai se converter, que converta nego, que desça nego. Mas eu não abro mão do que é meu, dado por Deus. E pode durar o tempo que for. Eu não volto para trás. Porque eu não quero voltar para trás. Sou eu que não quero. Sou eu que não quero retroceder. Amém? Em nome de Jesus. Então, um beijo no teu coração, para a glória de Deus. Voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Amém?